Boa noite, na paz de Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que está na carta de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu entendo que quando alguém faz essa declaração, ele está convicto que ele é uma nova criatura, que ele é uma nova pessoa em Cristo. E como eu detecto isso? Quando as minhas atitudes, elas diferem das atitudes do homem sem Cristo. Porque quando eu digo está em Cristo, significa que eu sigo a palavra, sigo os ensinamentos de Cristo. Eu copio Cristo com as suas atitudes aqui na Terra. Claro, 100% é difícil, mas quando há essas falhas que me deixam incompleto, como ser espiritual, um ser chamado de servo de Deus, eu completo ela com o meu arrependimento, porque as minhas falhas é que me atrapalham a ser essa nova criatura 100%. Mas quando vêm as falhas, eu me arrependo, não um arrependimento técnico, não um arrependimento preparado, um arrependimento planejado, mas é um arrependimento do fundo do meu coração. É um arrependimento que me leva a receber de Deus o perdão. E é esse perdão que eu preciso para me continuar me mantendo como nova criatura. E como eu sou nova criatura? Quando eu tenho boas ações, quando eu pratico boas ações, quando eu ajo conforme a Bíblia me ensina, quando eu pratico o amor, quando eu pratico a mansidão, como já falei em outras ocasiões, quando nós deixamos transparecer ou florescer os elementos do fruto do Espírito Santo. Então, nessa prática, eu me mostro a quem me vê que eu sou uma nova criatura. Porque a nova criatura, ela deixa no passado aquilo que era ruim, aquela forma errada de ser, aquela forma errada de agir. As minhas ações, elas já não têm que ser mais da forma que eram. Agora as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando nós falamos eis que tudo se fez novo, é tudo mesmo, não é algumas coisas, né? Aí a gente deixa algumas coisas e continua exercendo outras coisas, quer dizer, o passado ainda interfere no presente, né? E coisas do passado que devam interferir no presente devem ser somente aquelas que nos trazem o bem, aquelas que nos fazem bem e fazem bem aqueles que nos rodeiam. Então é assim, as coisas ruins, né, elas devem ser extraídas mesmo, elas devem ser canceladas do nosso dia a dia, do nosso procedimento diário, do nosso cotidiano. Então, olha, eis que agora somos uma criatura nova. As coisas velhas se passaram. Criatura nova, somos novas criaturas porque agimos diferente, agimos como Cristo quer que nós agimos. Né? Ele quer que nós nos comportamos conforme seus ensinamentos. Ora, a gente não consegue se enquadrar 100% naquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Não, 100% não. Né? Mas o esforço em praticar aquilo que é certo é reconhecido por Deus. Porque quando Jesus voltar, ele não vai vir aqui pegar um grupo de pessoas 100% perfeitas. Não vai, porque aqui não tem ninguém perfeito. Vivemos num mundo onde jaz o maligno e nesse mundo nós temos
algumas percalços, algumas dificuldades, alguns problemas que nós vivemos porque nós somos feitos de carne. A matéria-prima que nós fomos feitos é de pó, é do pó, é da terra. Então, Deus nos fez com uma matéria-prima que é capaz de falhar, que é capaz de errar. Porém, se Ele está conosco, Ele nos fortalece ao ponto de nós resistirmos às tentações vindas do diabo. Resistir o diabo, está lá na Bíblia, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? É não dar importância, é não dar atenção, é resistir os desejos carnais, porque eles vão acontecer. Então Deus quer que nós sejamos uma nova criatura, que nós sigamos, né, como novas criaturas, tendo boas ações, ações aplausíveis, ações que o Senhor se alegra conosco. Então, as coisas novas que nós vamos viver é mediante as nossas atitudes, nossas ações. E quando agimos com uma hora ou outra com uma ação errada, uma ação difícil, uma ação que não é agradável a Deus, pelo Espírito Santo que há em nós retificamos essas ações através do arrependimento. E aí o Senhor realmente ele vai nos atender, porque Ele quer que nós andemos certo. Ele quer que nós façamos as coisas certas. E se Ele vê esforço em nós em fazer o certo, em querer fazer o certo, obviamente Ele não vai nos deixar ao léu, não vai. Ele vai nos ajudar a vencer esses momentos de fraquezas, esses momentos onde nós fraquejamos e cometemos as coisas erradas. Como eu disse, Jesus não vai buscar um povo perfeito, ele vai buscar um povo imperfeito. Existem aqueles que praticam o pecado voluntariamente, maquinam o mal, maquinam o pecado, projetam o mal, né? Esses são os que praticam o pecado voluntariamente. Agora, aqueles que servem o Senhor, aqueles que já são novas criaturas, eles não conseguem fazer isso. Eles podem até errar, eles podem até falhar, mas olha, eles não estão disponíveis para o pecado. Agora, nós estamos seguindo a vida que Jesus quer que nós vivamos. Então, se é assim, podemos falhar, mas o esforço em fazer as coisas certas, isso sim é notório e o Senhor está vendo. Então, se Ele voltar hoje, Ele vai pegar um povo imperfeito, porém, um povo que se esforça a fazer o que é certo, a andar nos caminhos corretos, a andar segundo as orientações de Deus, ainda que falhamos, mas o Senhor vê o homem, vê o ser humano, a nova criatura, se esforçando a fazer o melhor. Por isso que às vezes eu digo que há dois arrependimentos. O arrependimento para aqueles que escolhem a Jesus, porque aí tem o Deus que ele escolhe, né? E tem aquele arrependimento que é das nossas ações aqui na Terra, né? Porque a gente já é arrependido, já escolhemos o nosso Deus, mas ficamos aqui na Terra à mercê de uma falha, uma dificuldade, um problema, e aí a gente vai vencer esse problema, essa dificuldade, não é? E entramos nessas falhas porque somos falhos, porque somos fracos e temos a possibilidade do erro, né? Nós temos essa possibilidade. Agora, quem é que vai para o céu? São os perfeitos? Não, são os imperfeitos. Mas também Jesus não vai jogar um laço para levar para o céu aqueles que Ele quer que sejam salvos. Não, olha só, você não quer ser salvo, você me nega, você não acredita em mim, não crê na minha existência, tudo bem, mas eu quero que você seja salvo e pronto, acabou. Vou jogar um laço em você, vou trazer na marra. Não, Jesus não faz isso. Ele quer que a gente vá com Ele, sendo nova criatura, mas espontaneamente, numa boa consciência, com bom entendimento e espontaneamente.
A espontaneidade é um requisito que o Senhor, Ele quer de nós. Ele quer que a gente tenha espontaneidade. Tudo começa no racional. Quando começamos a raciocinar, a analisar, fazer uma autocrítica, aí a gente vai entendendo que o caminho que estamos está errado, que agora a gente precisa viver uma nova vida, um novo caminho, uma nova dimensão de vida, e essa vida não é mais só uma vida carnal, uma vida assim secular, mas uma vida espiritual. Uma vida espiritual. E só um pode nos dar força, coragem para vencer essas nossas fraquezas e essas nossas dificuldades. Jesus, Ele também está interessado em nos colher, em estar conosco. Ele quer que nós sejamos uma nova criatura. Então, olha, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ponto final. Tem que ser assim. Amém? Deus abençoe a todos.